Isso nos traz os versículos 15 e 16, onde nós encontramos a condenação de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem pessoas que ainda se arvoram em dizer que Jesus jamais usou de linguagem dura e franca. Essas palavras são muito duras. Eu conheço as tuas obras. Você não me engana. O que são as obras? São os atos que nós praticamos. E os atos que nós praticamos sempre revelam quem nós somos, queiramos ou não. É isso que acontece. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos, Jesus disse no Sermão do Monte. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, ele deixa claro que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Agora, não se assuste, nós não estamos aqui tentando defender salvação pelas obras. Mas o fato de nós sermos salvos pela graça mediante a fé, necessariamente se refletirá no andarmos nas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas. Ou seja, se você é realmente salvo por Jesus, você vai estar caminhando nessas boas obras que Jesus preparou para você. E eu farei o mesmo. Agora, se você e eu não somos crentes em Jesus, a nossa conduta vai revelar isso. O nosso viver diário vai revelar isso. E a repressão de Jesus aqui, ela é bastante clara e ela é basicamente restrita a essas palavras. Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Jesus diz. Vamos voltar para a geografia da região para refrescar um pouquinho a memória. O texto fica mais claro quando a gente se relembra disso. Eu disse para vocês que Colossos ficava a 17 quilômetros a sudeste. E em Colossos havia riachos típicos de montanha. Eram riachos perenes, de água bem fresquinha, bem fria, água muito cristalina. Aquela água que você gosta de beber para saciar a sede. Por outro lado, Hierápolis ficava a 10 quilômetros a noroeste de Laodiceia. E Hierápolis possuía águas termais, aquelas águas quentes, terapêuticas, como as águas que nós encontramos em Caldas Novas, por exemplo. E Laodiceia? Como é que era a água de Laodiceia, que eu já comecei a explicar para vocês? Água suja, barrenta e morna, porque ela via dessas fontes quentes. E ela chegava lá suja, barrenta e morna. Nem quente o suficiente para relaxar, nem frio o suficiente para refrescar e matar a sede. Qualquer visitante que chegasse à cidade e desavisada e distraidamente pegasse essa água e levasse à boca, imediatamente ele cuspiria essa água por causa do efeito emético que ela teria. Vocês se lembram quando vocês eram pequenos? Eu me lembro isso claramente. Que a gente comeu alguma coisa que não fez bem, e a mamãe ou a vovó virava para nós e falava assim: tem duas maneiras de você resolver isso. Uma é pegar 2 dedos e botar na garganta. A outra é bebendo água morna. Dá para entender o que Jesus está falando? Esse é o termo que Jesus usa no grego. Você é morno. E qual é a significância? Qual é o valor espiritual disso? A igreja de Laodiceia provocava ânsia de vômito em Jesus. Algumas igrejas fazem Jesus chorar, outras o deixam irado. Laodiceia deixava Jesus com vontade de vomitar. Mas como é que nós interpretamos isso? Frio, quente, morno. Não há muito segredo.
O frio aqui equivale a espiritualmente frio. Talvez uma rejeição aberta à pessoa de Jesus Cristo, repudiando até o Evangelho. Ou seja, Jesus está falando de gente que o rejeita, gente que não quer saber nada de cristianismo. E quente? Bom, quente tem que ser o oposto disso. Gente que é espiritualmente zelosa, que é viva, que é disposta, digamos assim, pegando fogo por Jesus. Esses são os extremos que Jesus está lidando aqui. E há muitos hoje em dia que são completamente frios com relação a Deus. Nós ouvimos agora há pouco a fita do Dave Hunt, como o ateísmo está crescendo e sendo promovido. Parece que o Evangelho não provoca nessas pessoas qualquer reação espiritual. Elas não se interessam pelo cristianismo, pela igreja. Mas certamente essas pessoas não são hipócritas, pelo menos disso nós não podemos acusá-las. Elas estão perdidas e elas assumem o estado delas, questionando se o que nós cremos é verdade. Elas não querem saber da palavra de Deus. Por outro lado, há os que se caracterizam justamente por uma resposta positiva à verdade espiritual. E essas pessoas são gelosas, elas se tornam fervorosas. Agora, com essa condenação que Jesus profere aqui, ele está dizendo metaforicamente aos membros da igreja de Laodiceia: eu poderia recebê-los se vocês fossem como as águas de Herápolis, quentes, verdadeiras. Eu poderia até lidar com vocês se vocês fossem as águas de Colossos, frias, honestamente não interessados na verdade. Porque em ambos os casos, parece-me que Jesus está dizendo que eles seriam preferíveis à água barrenta, suja e morna que os laodicenses eram, representavam. Eles eram cristãos professos, eles iam à igreja, eles diziam conhecer o Senhor, mas conforme o texto bíblico que nós temos diante de nós, eles não eram salvos. Eles se contentavam com a religião da justiça própria. Eles eram hipócritas, interessados em entretenimento. Queriam, como Paulo diz lá em Timóteo, quem pregasse conforme a coceira dos ouvidos deles. Parece com alguma coisa que você vê hoje em dia?